batendo papo aqui. Ah, A então Nora tava, vamos a lá. Nora tava falando sobre a iniciação dela no jornalismo, mas você ia comentar alguma coisa, Márcio? Você ia falar como Não, você não, era começou um na caso aí Petrobras? que aconteceu comigo na moto Tancredo. Casualmente, eu estava numa viagem para Salvador e Aracaju, e quando a gente desceu no aeroporto de Salvador à noite, a gente ficou sabendo da moto Tancredo. Aí, dia seguinte, ninguém trabalhou, foi feriado, foi tal. Aí eu tive que remarcar as reuniões de Salvador, de Aracaju, foi um perrengue. Mas a É, gente já sabia que ia acontecer. Mas, enfim, foi só um caso particular é. mesmo. Só Foi lembrando tranquilo. E aqui. esse assunto é absolutamente aleatório, né? Tório, Não sei não, nem por dos, que que surgiu é, esse. também, Não sei nem por isso que que eu ia surgiu Não, falar, esse não sei, assunto. não mas porque sei. afinal estavam falando do Tancredo, fotografia, essas coisas. Bom, é isso aí, nosso amigo Vitor daqui a pouquinho tá chegando com a gente, nosso 198º encontro. Depois de 2 semaninhas, uma de trabalho e uma de férias, estamos aqui de volta, né? O nosso xará se destacando, já criando uma tradição pelos seus fundos de tela. Esse talvez aí vai gerar polêmica. Mas antes de falarmos sobre o assunto do dia, assunto da semana, eu vou começar aqui pelo Márcio. Ô, Márcio, é o seguinte, parece que o governador Tarcísio tá mais candidato à sucessão do Lula do que nunca. Porque para tá apanhando do jeito que ele tá apanhando na mídia aí, né? Eu não sei se é a sua impressão. A minha sensação é que deve ter até uma central que me parece algo tão orquestrado. O Tarcísio, será que ele já encontrou um sucessor no seu secretário de segurança e será candidato a presidente? Porque só isso pode justificar pra ele estar apanhando tanto assim, né? Eu acho que não é tanto preocupação com direitos humanos. O que que você acha? Ah, pelo amor de Deus, né? A gente já conhece. Aquilo que você falou, deitou embaixo de uma jaqueira, só vai cair jaca, né? A gente conhece os caras, a gente sabe como é que é o método de trabalho, né? E agora, quer dizer, o Bolsonaro já, né, já meio que, né, já cansou, já cansaram de bater no Bolsonaro, já estão vendo. Agora eles estão vendo que o perigo é outro, né? Agora o perigo é o Tarcísio, realmente, que é um cara que está se destacando, é um cara que na eleição paulista saiu muito bem na foto, em toda a história. Agora eles estão batendo. Esses dias eu estava vendo a Globo News, quando eu quero me divertir um pouco, eu vejo a Globo News lá, porque o desespero deles é muito engraçado, né? O nosso Pravda, né? Então, o que... A, aí eles estavam... É aquele em pauta, né? Que tem vários caras dando pitaco lá. Aí chamaram aquela Flávia Oliveira. Flávia Oliveira, assim, Figurinha eu carimbada. assisti, eu participei de dois eventos coordenados por ela. Participei, não, assisti, né? Cara, meu Deus do céu, ela é uma pessoa assim, de uma. Pessoalmente, na TV dá a impressão que ela é arrogante, mas pessoalmente você tem certeza que é, né? Então é muito pior. E aí o cara pediu para ela falar sobre o dólar. Aí, no papo do dólar, ela meteu um problema com a Secretaria de Segurança de São Paulo, do Tarcísio. Digo, pô, agora o negócio está. Se perguntar para ela falar do Mundial de Clubes, ela vai falar do Tarcísio, que é exatamente a mesma coisa do Ainda bem que Bolsonaro. ele não será responsável pelo policiamento do Mundial, Eu né? disse, não, se fosse, já estava, não, é impressionante. Mas é aquele troço, né? Os caras detectaram um perigo, né? Tudo que for contra o Lula, eles, né, vão começar a bater. O Tarcísio agora, daqui a pouco ele vai ser genocida, aquele papo todo, negacionista, vão tentar tudo. Só que, porra, né? Normalmente um filme faz sucesso, mas a continuação já não é mais a mesma coisa. Todo mundo já está sacando como é que é o negócio, né? Mas que o Tarcísio é a bola da vez, vai ser, né? Eles vão tentar, porque é o cara que está com mais condição de ser o anti-Lula em 2026, e eles não querem isso, eles querem o Lula até morrer, ou talvez depois de morrer também. Então, vai ser complicado. Mas tá na cara, estão batendo mesmo. O Lula em vida já disse que ele era que ele não poderia ser preso, porque afinal de contas ele era uma ideia, né? Então imagina, quando ele morrer, provavelmente vão fazer até uma
Vai estátua ser dele, vai ter canonizado. procissão e tudo Igreja, vai ter mais. igreja da Santa Ah, tem Criatura. a igreja maradoniana, por que que não pode ter a lulística, né? É Então, isso aí. é mais fácil. Ô, Nora, você, jornalista, né? E a gente aqui vive falando, dando umas pitacadas na imprensa aqui, que, segundo o Jeff Bezos, vem abrindo mão da sua tarefa de informar, né? E que precisa rever sua posição. Não é um problema só no Brasil. Mas eu tenho uma sensação, analisando assim, que o Tarcísio entrou na mira aí, né? Isso é sinal de que ele é um candidato viável à sucessão do Lula? Daí estaria a explicação? Acusaram, sim, acusaram o golpe, né? Acusaram o golpe. Então, assim, mas é vergonhoso a imprensa se submeter a esse papel, né? Mas, quer dizer, é vergonhoso, mas não é novo, né? Não é de agora isso, e não é novidade, e não surpreende. Só continua sendo vergonhoso, claro. Não é o papel da imprensa, tá? Continuamos fora de contexto com todas as coisas. Aliás, tem uma postagem muito interessante do Gutermann sobre isso, sobre os outros estados, mesmo sendo dados do começo do ano, né, Gutermann, se não me engano, os que você Sim. postou. Mas Não deve ter mudado muito não, com certeza. em menos de Ninguém um ano. melhorou nada isso, né? Esses números não melhoram, mas você vê que tem estados que simplesmente não tinha nem intenção de fazer nada e não são nem mencionados, né? Aliás, os números da violência policial na Bahia são assustadores e não são nem mencionados, nem com câmera, nem sem câmera, nem com nada, Quem né? é governador da Bahia? É alguém do PT. Ah, tá. Veja Mas só, é Há né? muitos anos. coincidência, é só coincidência. Não, não, e há anos, né? Isso que não é alguém recém-empossado, não é alguém que assumiu no lugar do outro semana passada. Não, 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 faz tempo, né? Mas, assim, de novo, bom, vocês sabem disso, eu sou extremamente crítica da imprensa, porque a imprensa é para cobrar, para criticar, né? Todo o resto é armazém de secos e molhados, né? Não é para ser porta-voz de ninguém. Para isso, o governo federal tem seus próprios porta-vozes e tem suas relações públicas, tá? O papel da mídia e da imprensa é cobrar, é fiscalizar. Aí que está, tem um problema aqui de foco, tá? A imprensa, quem é o público? Não é nem o público. A imprensa vive para o leitor, o telespectador, o ouvinte, tá? Ela tem que pensar nessas pessoas, tá? Ela tem que servir a essas pessoas e nada mais. Ela não tem que servir ao governador de plantão, ao presidente de plantão, aos interesses dessas pessoas, tá? Ela tem que atender o seu telespectador, o seu leitor, ela tem que servir a essas pessoas, tá? E não está fazendo isso nem um pouco. Ela está simplesmente servindo de porta-voz de quem já tem porta-voz, tá? É vergonhoso o que está sendo feito com a minha queridíssima profissão, E tá? aí, Xará, você concorda aí com o ceticismo da Nora, no sentido de que a imprensa está sendo usada para bombardear o Tarcísio como um potencial sucessor, candidato à sucessão? Ou você acha que realmente, depois que o Tarcísio assumiu como governador, a polícia de São Paulo vem exorbitando aí nas suas atribuições? Opa, opa, desculpa, eu não estou defendendo algumas ações da polícia, tá? Claro, Só isso, que fique claro. Mas, Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro, como vou começar esquartejador, aí né, para Xará? Por partes. como o Jack, né? Isso. Isso que a Nora acabou de falar é importante. Houve alguns casos midiáticos, azar ou não, foco ou não, o fato é que aconteceram, Sim. lamentáveis, e o próprio. E o Tarcísio está sendo esperto, né? Porque Ele é ele, esperto, né, Xará? ele coloca um pé em cada canoa, né? Ao mesmo tempo que ele vai manter o Derrite, não tem chance dele demitir o Derrite, porque é um cara lá identificado com a linha dura da polícia. E vamos lá, essa pauta da segurança pública é uma pauta, é difícil de você
derrubar um cara por conta de ser duro na segurança pública. Especialmente É porque a uma pauta gente. muito popular. E especialmente porque eu, pelo menos, não sei a impressão de vocês, eu tenho claramente a sensação de uma volta de um nível de violência nos dias atuais superior ao que a gente vivia algum tempo atrás, né? Então, aí é difícil de você. Então, ele vai continuar nessa linha. Agora, ao mesmo tempo, ele não pode tapar né, só com a peneira, os casos aconteceram, ele tem que falar, pô, nosso discurso, vamos usar câmera, tudo isso está certo, assim, não é que ele quer recuperar uma certa legitimidade diante dessa opinião pública mais esclarecida, tal, que de fato tem atacado, né? Mas ele um pouco quer se diferenciar do Bolsonaro nesse sentido. Ele é um cara que come de garfo e faca, não é um absoluto brutamontes e insensível, que não está nem aí, né? Então, eu acho que ele tá. É um jogo complicado, né, de levar, porque ele pode perder os dois públicos, mas é o que ele está tentando. Com relação ao foco nele, enfim, é possível que tenha, de fato, uma concertação, digamos assim, né, da imprensa mais engajada, mas eu diria que o problema dele, eu acho que o principal problema não é nem esse, o principal problema é o Bolsonaro querer ser candidato e colocar o Eduardo Bolsonaro como vice. Esse é o principal problema do Tarcísio hoje, como potencial candidato, que eu acho que ele nem quer ser, né? Também concordo. Ele vai ser candidato se o Bolsonaro não for e o Lula tiver com uma popularidade baixa. Eu acho que são as duas Eles, condições para ele eles arriscar. concordo plenamente. Ele é Vai na pragmático, boa, só exatamente, só vai nessa né? eleição se ele se tá Ele é garantida, o vai cara, lá. ele é o cara Mas novo, para ganhar. não tem por que correr, né? Ele tem Exatamente. uma reeleição garantida aqui no estado de São Paulo, então ele só vai. Primeiro, se o Bolsonaro não sair desse jeito que ele está falando, né? Que nem o Lula saiu, tal, e depois deixa o Eduardo como sucessor dele, ele não vai entrar nessa bola dividida, não tem porquê. E eu acho que esse é o principal problema dele, não é a imprensa, né? A imprensa está fazendo o papel, digamos, a imprensa engajada, né? Tá militando, né? Tá fazendo o Está papel militando militante como dela. sempre, mas assim, isso não é o problema. Ele não vai deixar de ser eleito por conta disso. É, Ele vai deixar concordo. de ser eleito porque o Bolsonaro não larga o osso. Esse é o problema do Tarcísio. O nosso problema, né? Para falar bem a verdade. Pior é que é verdade. Estranho que quando o Bolsonaro perdeu a eleição, a gente jamais imaginaria que ele ocuparia o papel que ele veio ocupando na posição. E ainda mais esse apego, né? Porque muita gente séria acredita que a gente ainda vai ter uma anistia, alguma coisa que permitirá o Bolsonaro ser candidato. Se isso acontecer ou não, não sei. Mas que ele vai é peça fundamental na próxima eleição, quem ele indicar ou quem ele vetar, isso Exato. seguramente. Ô, Vitor, a gente vinha conversando aqui, aliás, muito bem-vindo. O senhor que por algum tempo tirou a sua barba, mas eu imagino que deve ter, sua assessoria deve ter feito um trabalho de campo e avaliado que talvez não tenha repercutido muito bem, e já optou pelo retorno da barba, imagino eu. Feita essa A observação, barba cresce rápido, em 4 dias ela tá de volta. eu sei como é Aqui, que é também. o tirar a barba é um dia só. Isso é exatamente a mesma coisa eu. Vitão, nessa primeira rodada aqui a gente tá falando do seguinte, o Tarcísio tá sob ataque, né? E aí, Bom pra ele, né? né, exata, a dúvida é, ele está se aproveitaram de uma circunstância para centrar fogo nele, porque as chances dele crescem na medida que o Lula, e a gente vai falar disso um pouco também, se fragiliza na sua posição de presidente, dado o contexto, né? Ou não, a imprensa está sendo assim apenas diligente, fazendo uma crítica pertinente à polícia do Tarcísio, que vem promovendo um verdadeiro genocídio. Ah, os eventos, para mim, são fatos isolados que aconteceram.
os números não mostram que a polícia de São Paulo é mais violenta, muito pelo contrário, mas os fatos isolados precisam ser, de fato, punidos, né? Mas essa questão digamos, essa perseguição do Tarcísio é proporcional ao incômodo que ele causa no lado, digamos, da turma do governo, né? E aí você tem a mídia engajada, governista, que obviamente vai aumentar o tom de acordo com a intensidade do incômodo que o adversário pode causar. Então eu vejo isso, quanto mais bater, melhor para ele, na minha opinião. Você vai acabar Eu também escolhendo um acho. alvo e bater, já aconteceu no passado, com o próprio Bolsonaro na eleição de 2018, né? 2018. Ele apanhou de todo lado, ganhou com folga. Então, assim, essa conversa de imprensa bater, eu acho que assim, é um sinal que você está forte, né? Na minha opinião. Eu não acho, por outro lado, não acho que o Bolsonaro seja o cara. Ele não vai ter anistia coisa nenhuma, não. Isso é quem achar que ele vai ser. Não tem chance nenhuma dele ser anistiado, na minha opinião. E ele, eu tenho dúvidas sobre a limitação, o alcance que ele terá como eleitor. A eleição para prefeito, segundo turno, mostrou que ele não tem essa bola toda, não. Eu tenho certas dúvidas sobre o poderio que ele tem. Não, mas o Eduardo Bolsonaro, quais são as opções do Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, eu acho que ele tem lá seus 10, 15% de votos. Eles sugeram um problema na candidatura da direita, porque particiona ela, se houver essa Esse é o situação, né? problema. Só que assim, eu acho que ela particiona, mas ela não impede de alguém chegar no segundo turno e esse alguém, ponto de interrogação, quem seria esse alguém, né? Eu acho que o Tarcísio, por exemplo, na hipótese do Lula não ser candidato, já que o Lula está descendo a ladeira, ele passa a ser ele passa a ter essa opção muito mais clara do que simplesmente esperar mais 4 anos como governador de São Paulo. Sei lá, estou fazendo um chute aqui, Uhum. né? Porque você perde o incumbente, aí qualquer que seja o Sem o Lula candidato é do outro jogo. Lula, né? Então aí fica mais fácil, vamos dizer assim. Uhum. Mas essa questão dessa pulverização excessiva pode atrapalhar, né? Como a gente viu, por exemplo, na eleição de São Paulo, que por pouco, ali houve um empate, um triplo empate técnico no primeiro lugar, né? A decisão foi no VAR, né? Então ali por pouco poderia dar Marçal e Boulos, poderia dar Marçal e Nunes, poderia dar Nunes e Boulos como deu, mas foi por muito pouco, né? Então acho que esse cenário de pulverização pode gerar algum tipo de. Agora não vejo Bolsonaro como o eleitor, entendeu? Eu acho que ele tem lá seus 10, 15% de eleitorado fiel. Sobre esses caras ele terá influência, mas não considero, ele não é para a direita o que o Lula é para a esquerda, né? Até eu já Concordo. comentei isso. Não, sem dúvida. A direita é muito maior que o Bolsonaro e o Lula é muito maior que o PT. Eu O diria Lula que é o muito Lula é maior que a maior. esquerda. O Lula é até maior que a esquerda, né? Portanto, é que O Lula é maior que a esquerda. ele conseguiu É, alcançar um eleitorado de centro enojado com as grosserias do Bolsonaro. Bom, eu vou dar aqui minha opinião, né? Eu acho que essa questão da segurança pública, como o Xará falou, ela é um baita de um cacife eleitoral para o Tarcísio, né? O que as pessoas em grandes metrópoles mais querem é se sentirem seguras. Não é por acaso que o Ronaldo Caiado tem a popularidade que tem. Os indicadores de segurança em Goiás melhoraram absurdamente. Ele vem adotando uma política bastante rígida, corte de visita íntima, enfim, uma série de coisas. Lá não Então, tem câmera. lá ele Você já está disse, elogiando, você está um elogiando fascista, né? Que, tá. aliás, na reunião ministerial, na reunião dos governadores com o presidente e o Ministério da Justiça sobre tema de segurança, ele peitou frontalmente, né? Hoje, claramente, existe um desejo livre, velado, discreto, mas do governo avançando ainda mais na sua ganância de poder, né? Sobre a gestão das polícias militares, criando o que seria ali uma política unificada de segurança, né? Então, eu acho que esse é um tema muito sensível.
Eu acho que a população em geral vem aprovando o governo do Tarcísio, vem aprovando, especialmente, nós já temos aí, né? Se o Derrite sair candidato a senador, prefeito que for, ele vai ser eleito com o pé nas costas, né? E acho que esse fortalecimento gera essa reação. Claro que, né? Isso aqui não quer dizer que a gente apoia lá uma ação é, estressada, exagerada, de abuso de poder, como foi o caso daquele policial jogando lá o rapaz. Ainda que fosse um marginal, ainda que fosse um bandido, não é papel do policial fazer aquilo. Ele pode mobilizar, pode usar a força necessária para imobilizar aquele cara, pode revidar um ataque injusto, mas fazer aquilo que ele fez, não. E o governador está muito certo em promover ali a devida punição. Mas a minha sensação é que no termômetro ali da petista, o Tarcísio deve estar crescendo, eles sabem disso, e esse ataque generalizado, tomando como pretexto esse evento, para mim não é obra do acaso. Bom, se de um lado o PT se sente fragilizado pelo crescimento do Tarcísio, que eu também só acho que não vai entrar em bola dividida, né? Só sai candidato a presidente, sei lá, se cercarem o Palácio do Governador, arrancarem ele lá de dentro, colocarem nos ombros e colocarem, porque a reeleição dele aqui são favas contadas. Ele é um cara muito mais pragmático e muito menos vaidoso do que o Dória. Não iria entrar numa aventura. Só se ele tivesse certeza absoluta e como diz a política, né? Ninguém é candidato de si mesmo. Se a candidatura dele realmente sofresse uma combustão espontânea. Mas do outro lado, né, o governo vem sofrendo aí muito em relação à questão fiscal, né? O mercado tem colocado preço nisso, curva de juros batendo a 15%, dólar rompendo lá, batendo 6,10, né? Agora, enquanto começávamos a gravar, parece que finalmente entraram num acordo lá, vão começar a liberar as emendas e talvez a gente consiga, talvez a Câmara vote alguma coisa, mas alguma coisa vai ficar para frente. Mas o fato, Xará, é que assim, desde a sua gestação, do seu anúncio e da sua aprovação, a sensação que dá é que praticamente não vai sobrar nada, né? É um processo absolutamente mal conduzido. E o mercado, essa turminha aí de 6 pessoas que se reúnem em algum lugar que eu e você, apesar de Hum. tempo de mercado, a gente não sabe onde é, nunca aumentaram com a gente ainda. Esse mercado malvadão, até a Simone Tebet falou que é antipatriótico. O deputado, esqueci o nome dele, diz que é crime lesa pátria. Nem existe mais isso, mas enfim, ele diz que é. E aí, Xará, o pessoal esse preço que o mercado está colocando nesse desarranjo fiscal é porque são antipatrióticos, o pacote está indo para o ralo, ou você ainda tem um pouquinho de esperança nesse seu coraçãozinho peludo cheio de espinhos? O mercado só tá caindo a ficha de que esse governo não quer, não tem o mínimo interesse em fazer ajuste fiscal. Não faz parte do DNA. Estão descobrindo isso, né? Não é Não, realmente uma grande surpresa, um negócio assim. quem poderia imaginar, meu Deus. Sim, olha que coisa, não? Então, é isso, é muito simples. Ai, agora eu É tô com assim, medo. Ai, agora eu você tô com te- medo. foi juntando, foram várias coisas, né? Você primeiro teve o arcabouço, que era um negócio fraco, mas, enfim, pelo menos era uma regra, né? Um teto de gastos retrátil, que substituiu o outro que Teto já estava solar. morto. Então, para quem não esperava nada, o arcabouço foi alguma coisa. Então, legal. Só que é fraco. Assim, o mercado sabia que era fraco, mesmo assim, ainda mudaram a meta fiscal para o ano que vem, quer dizer, o negócio fraco ficou ainda mais fraco. É, e, e tudo bem, vamos seguir com isso enquanto dá, tal. Aí a coisa piora lá fora, né? Porque, enfim, o Trump foi eleito. Bom, então agora precisamos cortar gastos, porque afinal os gastos estão crescendo, né? E aí vai sufocar o arcabouço fiscal, então a gente precisa compatibilizar uma coisa com a outra, então vamos cortar uns gastos aqui. Só que aí o mercado descobriu que não é corte de gastos. Na verdade, eu vou diminuir os gastos obrigatórios para poder gastar mais nos gastos não obrigatórios. Então, na verdade, é uma troca de gastos, né? Não é um corte de gastos. Enfim. E para pior dos males, os congressistas estão brigados com o executivo porque não tem as emendas. Então, nem isso, nem esse negocinho que não serve para nada,
vai ser aprovado. Então, pô, aí explodiu tudo, né? Mas Parece no final funil do de vendas, dia, né, Xará? Você faz 100 cold call, consegue marcar 5 reuniões, se virar um cliente é bom. e lamba, né? O problema é o seguinte, tudo isso, né? A gente fica muito prestando atenção na notícia do dia, mas o que importa no final é que esse governo, que a gente chama de economia, né, de preferência revelada, você já sabemos o que ele quer. Ele quer aumentar imposto, na verdade, ele quer aumentar imposto dos mais ricos, cortar imposto dos mais pobres, de modo a ter de mais dinheiro, de alguma maneira, e gastar Correndo risco, mais. correndo risco até É de não isso. ter, né, Xará? E aí a nossa dívida pública continua crescendo, você continua com a taxa de juros alta, porque essa dívida crescendo pressiona a inflação. Aliás, inflação é um termo que não existe no discurso da esquerda. Eu desafio todo mundo que vai ler alguma coisa sobre críticas ao mercado, aos economistas ortodoxos, ao mainstream da economia e tal. Procure a palavra inflação. Não existe. Para esse pessoal, não existe risco inflacionário. Nunca. Não tem, não faz parte do dicionário. Então é fácil, né? Tudo é fácil quando você não tem inflação, só que a inflação existe. Olha, Esse é o problema. e pode anotar, em 2025 nós vamos ouvir aí muita gente querendo bombardear, né, o regime de metas, né, inflacionário. Porque aí é Pois um é. jeito, que aí é um jeito de você corrigir esse problema, né? Se a inflação não está na meta, acaba com a meta, né? Então, aí é você levantar a âncora e aí o barco vai para onde? Aí a gente já não sabe para onde o barco vai. É um tiro no pé tremendo. Eu não sei, realmente eu tenho dificuldade de entender a equação política do Lula. Talvez ele esteja realmente convencido de que gasto é vida e que nós vamos fazer esse país crescer acima daquilo que o pessoal está pensando e eu vou arrecadar mais lá na frente e vou pagar essa dívida. Só pode ser isso, porque qualquer outro cálculo não faz sentido. Ele está errado. Só que o problema é de timing, né? Pode ser que a gente chegue em 2026 e a coisa não tenha explodido ainda. Não sei. Então, Não acho que a gente vai ficar ainda 2 anos de braço cruzado assistindo isso aí, não. Eu acho que a realidade se impõe antes disso. Ô, Márcio, você é um cara super experiente, acompanha aí a política já há muitos e muitos anos, né? E a gente viu essa lambança que foi essa tentativa aí de anúncio de um pacote. Eu tenho a sensação que ainda que o PT quisesse, ele não conseguiria por falta de competência. Qual que é a sua sensação em relação a esse corte de gastos aí? Não chega nem a ser Ah, uma carta de intenções? não, isso aí é o que acontece, quer dizer, é surpresa só para quem acredita vive em Nárnia, né? Ou algumas outras coisas. Porque o que acontece é o seguinte, o PT está fazendo exatamente a mesma coisa que ele fez da outra vez. Quer dizer, eu me lembro da Petrobras fazendo 4 refinarias ao mesmo tempo, né? E eu me lembro um dia eu trabalhava ainda, né? Eu estava na ativa ainda. Um dia a gente fez uma reunião lá na Repar, não sei a troco de que era, e aí no almoço tinha uns 3 ou 4 caras velhos de obra lá, e a gente começou a fazer a conta de tudo que a Petrobras estava demandando. E eram não sei quantos navios, e eram 4 refinarias. A gente fez uma conta em cima da perna e chegou à conclusão que o aço produzido no mundo não era suficiente para a carteira de projeto da Petrobras. Aí é o famoso VDM, vai dar merda. Uma Você, hora vai vo- dar merda. Você está insinuando que o pessoal não é muito chegado numa conta, é isso? Não, eles não são chegados. O que está acontecendo, o Guterres chegou a tocar nesse assunto, é o seguinte: eles só vão acelerar, eles só aceleram, e na hora que a merda der geral, que foi o que aconteceu, aí, né, aí ali aí vem aquela história, ou a culpa é da Lava Jato, ou a culpa é dos golpistas que tiraram a Dilma, porque estava quase, né, nós estávamos na boca do gol,
E a gente sabia, eles realmente não é a vocação, é a história do escorpião, não tem jeito. É o que eles sabem fazer, é isso. O problema é que as pessoas, né, não são tão burras quanto eles gostariam, e já tem uma parcela maior da população que está enxergando que isso aí não vai dar certo, que isso aí não vai acabar bem. Já tem a turma do empreendedorismo que está querendo, né, entender como é que o mercado funciona, como é que as coisas funcionam, mas realmente é isso, eles não vão cortar gasto, eles vão continuar gastando. Eu acho que é consciente, eles sabem que vai dar merda no final, mas eles, né, deu certo uma vez, por que que não vai dar certo de novo? Aí passam uns 2, 3 anos fora, o pessoal ajeita, aí eles voltam, não, porque nós fomos, a culpa foi de Sérgio Moro, a culpa foi de não sei quem. Pô, tem gente muito inteligente que acredita nisso, cara. Acredita nisso. Agora, para mim é o seguinte, o que vai definir é porque a esquerda é o Lula, né? O Lula não é maior que a esquerda. O Lula hoje é a esquerda. É a única opção de esquerda brasileira. Se o Lula tiver problemas físicos, como parece que está começando, ou não tiver em condição, ninguém herda o que o Lula, né, não existe legado político do Lula. Quem substituiria o Lula? A Janja, talvez. Talvez a Janja tivesse mais chance que o Haddad, por exemplo. Não, não, porque é a cabeça, Evita Peron, né? Então, mas eu acho isso. Eu acho que eles vão enfiar o pé no acelerador, vão continuar enfiando o pé até a hora que eles ali agora ferrou, gente, o barco está afundando mesmo, porque eles não têm essa ideia de deixar coisas, né? Eles pensam mais neles do que no país. Sabe? Se o país for para o diabo que eu carrego, não tem problema. O Tanto é que a importante é bandeira isso. do PT é mais presente que a bandeira do Brasil, né? Ô, Nora, Sem você ia dúvida. pedir para falar e eu já ia passar a É, bola para você tá. perguntando o Não. seguinte. Hum, Antes de você fazer o seu complemento aí, mas já aproveitando aqui, é o seguinte: o anúncio do pacote pelo Haddad, como peça de propaganda eleitoral, como potencial sucessor do Lula, foi muito boa. Mas hum. como anúncio de pacote, assim como peça de comunicação, não parece ter sido a mais eficiente, né? Então, mas era assim, PT típico, aquela forma maravilhosa, com musiquinha, com vídeo, com tudo, e o conteúdo totalmente errado, né? Inclusive, assim, logo antes da Black Friday, eu tinha falado uns dias antes que ia ser tudo pela metade do dobro, né? O corte, né? Ia ser mais do mesmo, né? Não ia ter nada. Então, assim, mas, de novo, não se preocupe, eles vão culpar a comunicação, tá? Para o PT, sempre o erro está na comunicação. Nunca é o conteúdo, nunca é o programa, nunca é nada. É a comunicação. Eles sempre. Os meia-culpas do PT, quando existem, são sempre erros de comunicação. E, claro, o outro lado que não entende o que eles comunicam, né? É sempre esse. Nunca, nunca é outra coisa, tá? O que eu queria acrescentar, falando justamente nisso, Márcio, eu não sei se você se lembra, acho que foi no primeiro governo do Lula, Chico Buarque tinha sugerido ele criar o Ministério do Vai da Merda, né? Que faltava um ministério para ele, que era era assim, era só um ministro bem articulado, inteligente e tudo, uma secretária, um motorista, lembra da história? E uma pura conta telefônica e tudo, assim, livre, que era para avisar, olha, né, tá pensando em fazer isso daqui, o cara juntaria umas informações, tudo, e diria para o Lula, olha, não faça isso porque vai dar merda. Por isso e aquilo, tá? Mais ou menos como tinha na Roma Imperial, aquele sujeito que falava para o imperador, gente, meu latim está meio esquecido, era Momento Moris, acho que era. Tipo assim, você é mortal, né? Assim, ou seja, você é falível, você não é eterno, você é falível, você não é perfeito. Então, Você é aqui era. feio, você é Como? feio, você é feio, você é narigudo, coisa lá. Então, você. Não, Eu não lembro textualmente. do nome também, eu sei que existia Textualmente também. era assim, você é mortal, você vai, né? Isso gente, eu esqueci, eu juro que eu aprendi latim
Faz muito tempo. Mas era alguma coisa nessa linha. É você não vai estar aqui para sempre. Você é falível, você vai morrer. Então lembre-se disso, principalmente quando o imperador acabava de conquistar uma cidade, alguma coisa assim. Então tinha aquele sujeito que ficava na orelha dele para dizer, olha, não se deixe levar por isto tudo, porque isto é passageiro, isto não é para sempre. E o Chico Buarque tinha recomendado. Gente, o Chico Buarque, tá? Vejam só o contexto, tá? O Recuperei, Chico Buarque, recuperei aqui o seguinte, olha, o compositor Chico Buarque sugeriu a Lula, ainda no seu primeiro governo, a criação de um primeiro. ministério barato, baratinho, a ser ocupado por uma única pessoa, seu titular, no máximo uma Isso. secretária. Vá lá, também um motorista para carro oficial. Seria o ministério do vai dar merda. Caberia ao ministro do vai dar merda opinar sobre questões de qualquer natureza capazes de provocar sérios embaraços para o governo. Noutras palavras, capazes de dar merda. Do ministro se exigiria algo difícil. Do ministro se exigiria apenas inteligência e bom senso. Porra, esse ministério tem que ser criado pra Então, ontem, cara. Pra então, ontem. lembra? Bom, minha memória não estava tão ruim assim, mas ele não criou lá atrás, muito menos agora que se Agora já abre era. absolutamente fica livre. Mas Mas olha, essa é a Agora, ele é função da ótimo. Casa Civil. É, Oi? exata. A Teria. função da Casa Civil é um pouco essa. Ele não. Exatamente, exatamente. Mas assim, não foi feito isso lá atrás, muito menos agora. Era aquela história da roupa do imperador. Ninguém quer dizer para o imperador que ele está nu, né? Ninguém quer fazer isso. Mas a ideia era ótima, era alguém dizer isso. Agora, quem que vai dizer? Quem que vai agora. dizer que aquele pronunciamento estava péssimo, tá? Ninguém quer dizer, Antes de passar tá? a bola pro Vitor, o Márcio acho que quer complementar Não, alguma coisa. não. Eu só achei que as qualidades necessárias ao cara, o cara tem que ser inteligente, ter bom senso e ser de esquerda. É, aí Não, não, mas é desculpa, não. difícil. Complicou, Desculpa. E complicou eu acho que demais, e complicou o corpo demais. dele deveria ser de adamanto, porque o cara ia ser, Não, não tem. sabe? Um cara Iam desse é atirar nele com tudo, um com tudo. Eduardo Jorge da vida. Ah, Tá Exatamente. no ostracismo. Exatamente. Putz, esse Um cara tá aí, ó. Fernando Gabeira. Exatamente. Caras que eu discordo de visão de mundo, né? Que são de esquerda, mas são caras pelo menos intelectualmente honestos. Esses caras, uhum. eles teriam vida curtíssima, né? Curtíssima. Não, Nada. eu só ia completar que essa figura, na evolução histórica, virou o bobo da corte da Idade Média, que era o Sim. cara que sacaneava o rei, Era o mas que era uma podia. ocupação de altíssimo risco, porque Sim. se o rei ficasse puto com ele, acabava a Ah, carreira rapidinho. Então, como o Lula, né, é um rei meio complicado, esses caras teriam vida curta, não tinha jeito. Vamos Fechou, encerrar, vamos encerrar a fechei rodada o aqui. parênteses. Encerrar a rodada aqui ouvindo o Vitor. Vitor, e esse pacote aí? Quer dizer, a montanha pariu um rato, né? Que foram quase um mês esperando. Quando veio o anúncio, veio ali entre uma outra série de coisas e parece que tá indo pro Não, ralo. não tem muito a acrescentar o que já foi dito, mas é isso. É aquilo que eu já tinha falado do escorpião da outra vez, né? Não se foge à natureza, né? O partido gastador mesmo não vai se intimidar com esse malvado mercado que quer colocá-los contra, contra as paredes, né? Então, vão desafiar o mercado até o final. E depois, quando falharem, vão colocar a culpa no mercado. É isso. É, não é fácil para quem trabalha no mercado financeiro ouvir essa história do mercado como se o mercado não fosse todos nós, né? Como se não fosse a Exato. soma das ações de É. todas as pessoas. E eu acho muito legal. No Twitter eu tenho só falando assim: é um absurdo o dólar. Eu falei, vende. Abre posição vendida. Ah, os juros, vende. Tá, que molezinha. É capaz até de ganhar dinheiro, porque eu também acho que esse momento disfuncional, de um jeito ou de outro, ou o governo vai fazer a sua lição de casa, ou a realidade vai se impor. Basta a gente ver o número de consultas no Google sobre o termo dominância fiscal. Quanto mais aumentar, mais a gente está perto ou de um rebosteio gigantesco ou de uma solução, porque eu tenho a sensação que a realidade de alguma forma irá se impor, né? Sempre falo para os clientes, tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia, não vamos virar Argentina, não vamos virar Venezuela. A má notícia é que nós não vamos também virar Dinamarca, né? A gente tem um centrão aí que não nos deixa, que não nos deixa, não deixa de nos explorar,
mas também não deixa o caldo entornar. Sempre que, quando chamado a intervir, quando a coisa estiver degringolando, vai, porque existem interesses maiores, né? A própria mídia que a gente critica muito nas figuras mais militantes, mas os veículos parecem já não dispor da mesma boa vontade em relação ao Lula. Vamos ver aí o Com que que nos certeza. reserva. Vamos ver o que que nos reserva. A Folha, por exemplo, com muita clareza, está cada vez mais. Ela que Sim. teoricamente, vamos dizer, entre Globo e Estadão, estaria, vamos dizer assim, mais no campo progressista, ela já vem mandando recados claros sobre isso. Bom, o fato é que assim, hoje a gente vive uma instabilidade institucional, né? A gente viu, por exemplo, o deputado Marcel Van Hatten sendo convocado, intimado depois na Polícia Federal por conta da sua fala. Quer dizer, putz, a Constituição é clara. Nós vimos o ministro da Justiça, ex-membro do STF, dizendo que a imunidade parlamentar não é tão assim, né? Quer dizer, a liberdade de expressão do parlamentar no exercício do seu mandato, porque na verdade ele nem fala por ele, ele fala pelo povo, né? Aqueles que ele representa, né? E hoje a gente está vivendo aí um momento de tensão entre Câmara e STF. Xará, até que nós caminharemos para um revide, para uma resposta à altura, ainda que seja prerrogativa mais do Senado que da Câmara, mas essa tensão entre a classe política e o STF vai avançar, vai diminuir, vai dar em alguma coisa ou vai ser conduzido em banho-maria, na sua opinião? Porque de fato a gente tem hoje uma disfuncionalidade institucional, né? Eu tenho dificuldade em ver uma resistência por parte do legislativo. Não sei. Acho que tem muito rabo preso, muito interesse envolvido. Eu acho que essas coisas são pendulares, né? Vamos lembrar que esse mesmo STF foi o que manteve a prisão preventiva do Lula lá atrás, a prisão em segunda instância. Então, os ventos da política mudam. Eu acho que a gente ainda está muito próximo do fenômeno Bolsonaro, né? Que é um fenômeno que assustou a classe política como um todo, e que, de alguma maneira, ainda pauta, né, as ações políticas. Acho que à medida que a gente vai se afastando, né, desse choque sísmico que a gente teve, né, Lava Jato mais Bolsonaro e tal, mais para frente, eu não digo ano que vem, nem daqui a 2 anos, é alguns anos, né? Esse pêndulo acaba voltando de alguma maneira. Você está dizendo o Não acho, seguinte, que pedra na lagoa não faz uma onda só. eu tenho assim, realmente eu não consigo ver o establishment político tomando para si, enfrentando o STF. Não sei, não agora, quem sabe mais para frente, mas os ventos da política precisam mudar de alguma maneira, entendeu? E essas coisas são lentas, não são rápidas. Então, não sei, acho difícil. E Não agora. Nora, o Márcio acaba de nos informar aqui que é onde ele está lá na residência dele faltou luz, por conta disso ele perdeu a conexão. Vamos torcer para voltar a luz, ele está aqui com a gente até o final. E para você, Nora, como é que você veria o termômetro aí entre, né, eu não vou nem dizer Câmara, classe política e STF aí? Então, eu gostaria que sim, mas eu também compartilho da opinião do Guterman. Eu não vejo. Eu gostaria que sim, tá? Porque eu acho que assim tem o desequilíbrio está muito grande, tá? Supõe-se que deveria haver um equilíbrio entre os três poderes. Não está havendo, inclusive um está sendo obviamente instrumentalizado pelo outro. E não tem um equilíbrio, tá? Eu gostaria que houvesse, mas eu não vejo e eu acho que ainda vai, eles vão ter que tomar muito mais na cabeça para se rebelar contra isso, tá? Não sei o quê, não sei exatamente o quê. Assim como nós já tivemos um Renan Calheiros desafiando o STF, quando ele tinha que ser preso e falou: não vou, não vou, não vou, não vou, e não foi, não aconteceu absolutamente nada, tá? Agora temos o contrário. Temos um STF
ignorando, inclusive, coisas óbvias que o legislativo faz, que são na atribuição dele, não acontece nada. Então, eu também, eu sou muito descrente que vai acontecer alguma coisa. Eu acho que teria que ser alguma coisa muito, muito, muito séria, que eu não sei o que poderia ser nem quando. Mas eu estou bem descrente que vai acontecer. Eu gostaria que acontecesse, tá? Eu gostaria que a gente tivesse os três poderes equilibrados, independentes, tá? Mas não vejo isso. E você, Vitor, vê alguma chance de ter algum tipo de movimento de Nenhuma. correção ou Zero. daí para Zero frente? chance. 0% de chance. Não é que eu acho difícil, eu acho impossível. Você acha que o STF vai manter esse mesmo nível de, vamos dizer assim, Acho. de exorbitância de poder ou e não vê a curto Mesmo prazo um nível. recuo disso? E nenhuma reação. Olha, Com o tempo, a verdade é que à medida que o tempo passe, anos, né, não meses, e essa questão do Bolsonaro seja um capítulo que ficou para trás, aí talvez haja menos elementos conflituosos. E aí pode ser que volte mais para uma coisa mais meio termo. Mas hoje não vejo 0%, o Congresso não vai fazer nada e vai ficar por isso mesmo. bom, eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que não consigo imaginar que o STF vá ficar por muito tempo exorbitando das suas atribuições como vem acontecendo. Não tanto pela classe política, mas acho que a sociedade, de alguma maneira, vai começar a ter algumas manifestações. Agora em São Paulo foi eleito o presidente da OAB, Leonardo Sica, se eu não me engano, o nome dele. Acho que é isso. Depois eu pesquiso aqui, mas acho que alguma coisa parecida com ele. É isso mesmo, Leonardo Sica. E ele dizia o seguinte, né, que ele fez um discurso duro, né? Aliás, né, para quem participou das manifestações das diretas já, como era o meu caso, né, um jovem rapazinho ali no Vale do Anhangabaú, né, e a gente via ali uma ABI e uma OAB como entidades muito importantes da sociedade, né? E hoje a gente vê essas entidades totalmente capturadas, num papel assim coadjuvante. Mas a sensação que eu tenho é que a manifestação dele, inclusive dizendo que o STF era um grande tribunal, né, um grande tribunal criminal, porque em tese o STF deveria ser palco de julgamento de pessoas com foro privilegiado e sobre matérias constitucionais, né? E hoje o que se vê não é isso, né? Hoje a gente vê situações em que o Sérgio Cabral, condenado a 430 anos, está solto. E a tiazinha Ana lá, que estava na frente do quartel com 80 anos, está presa lá, condenada a sei lá quantos anos, julgamentos assim, que me parecem quase que de um tribunal de exceção. Eu talvez esteja voltando ali com alguma dose de otimismo, mas bem no horizonte, que eu acho que assim, ou o STF recua, ou ele vai cada vez mais abrir frentes que em algum momento pode ter uma consequência vinda da classe política, da sociedade civil, não sei. Porque assim, se hoje a gente não vive uma ditadura, muito menos uma democracia. Eu chamaria que o que a gente vive hoje de uma juristo-corruptocracia, né? É um pouquinho de mistura de corrupção com poder judiciário extrapolando. Mas vamos ver. Essa medida do Flávio Dino, né, proibindo as emendas parlamentares ali foi um avanço grande. O Lira acusou o golpe, reagiu. É, acho que a gente vai ter aí pelos próximos capítulos uma medida se essa tensão vai se manter, vai continuar ou vai ter algum nível de recrudescimento. Hoje, à tarde, quando a gente colocava ali quais seriam os temas da nossa pauta, o Vitor falou a queda do Lula. Aí eu falei, mas qual queda, né? Nós estamos falando da queda no banheiro, a possibilidade de um processo de impeachment, a popularidade que os Faria Limers, esses fascistões, 90% do mercado não gosta do Lula. Olha que absurdo. Fascistas, malditos, né? Ou a popularidade com o povão ou todas elas. Então, como o pai da criança é o Vitor, vamos falar da queda do Lula, você escolhe qual aí, Vitor? A Não, que a vai minha do queda banheiro. era do banheiro mesmo.
Eu acho que se inicia aí um processo contínuo de Deterioro. decadência. É, que a gente sabe, né? Quando tem um idoso na família, a gente sabe que quantos são os casos em que uma queda ela é o trigger para você Isso é começar verdade a verdadeiríssima. derrocada. Tem que sempre cuidar, né? Com o velhinho, a gente sempre tem que cuidar para o cara não cair, tá? Porque quando ele cai, você começa a desenrolar um monte de outras coisas. Que é o que está acontecendo. Diz a sabedoria popular que o que mata a véia é frio e tombo, né? É. E aí você já vê nas notícias ao redor, algumas já pintam ao redor desse problema que ele teve, a questão sucessória surgindo. Porque ele é o dono da esquerda. Se o dono da esquerda não puder competir, o que que acontece? E às vezes ele não vai poder competir, não porque ele não vai poder, né? Por questão de saúde mesmo. A coisa se dando continuidade, né? Mais uma escorregada numa casca de banana, outra queda, então e foi. E já é um senhor de 80 anos, né? Nem de longe tem a mesma vitalidade e tudo mais. Então eu acho que aqui abre uma conversa de sucessão que ela vai ser no mínimo interessante, porque internamente não existe um sucessor. O Haddad, que talvez fosse um preferido dele, ele leva pedrada de todo lado, inclusive foi derrotado na questão do fiscal, né? Foi derrotado pela outra ala aí do PT, o PT raiz, né? Então eu acho que essa aí você tem a figura aí do atrás do Gutermann, ela fazendo alongamento, que é um cara que também não é bem visto, não é do Ninho, né? É tucano, né? É tido como tucano, enfim. Aí você passa a ter N variáveis, né? Você imagine, porque estão falando aí que tem que tirar um mês de licença. Teria mesmo que tirar. Teria que tirar a licença, né? É um mês para recuperar esse negócio aí dele. Não é de coisa de dias, é um mês. Então, condições normais tem que tirar. Aí o bicho é tão, não largou osso, capaz que não tire. Já o Mas a poder não verdade admite vácuo, hein? é. Então, assim, eu acho que esse é um precedente que vai nos acompanhar de agora em diante, essa questão aqui. Foi uma questão parecida que teve nos Estados Unidos com a senilidade do Biden, que aqui vai ter a mesma, a conversa vai ser meio parecida. Eu vejo Você acha que pode se muito. aproveitar do quadro débil de saúde momentânea do Lula para fazer ali um impeachment Não, branco assim? Tipo, olha, por questões médicas o Lula não pode seguir com o seu mandato e assumir o vice? Ou já é acho que não, teoria da não, conspiração demais? não, não. Não Eu se não esqueçam acredito que nisso. não se esqueçam que nós estamos no país que o traficante cheira É, e, bom, deixa pra lá, não vou completar a nunca, frase. nunca, isso é verdade, mas eu acho difícil. Mas vai saber, né? Mas eu sei que essa abre aqui uma frente de várias teorias conspiratórias que podem surgir e tudo mais. Acho difícil essa questão aí, porque, não sei, historicamente eu acho que o Lula não é impichável, né? Ele é um cara que ele politicamente é muito safo. Então não seria impichável em condições normais, menos que tivesse muito mal mesmo de saúde. Mas vai ficar uma questão, né? Porque O Sun o P- Tzu ensina que você deve oferecer uma saída honrosa ao inimigo, né? Você sair pois por você sair, porque assim, nós vivemos um momento delicado. Os juros estratosféricos, o câmbio se desvalorizando e não existe uma expectativa de melhora a curto prazo. Pelo contrário, quando você olha para frente, vai ter que subir mais juros, vários economistas falando sobre risco de dominância fiscal. Então, mantido o agora eu vou fazer uma pergunta. diga, Eu termino a minha parte fazendo uma pergunta para vocês. pergunte. Guto, para você. O Alckmin seria bem visto pelo Faria Lima, assumindo o papel? É o efeito bode na sala. Você tira o bode da sala, aquela sala que era uma zona, parece até legal. O Brasil é um pardieiro, né? A gente é série C, entendeu? Mas, pô, se você tira o Lula, tem uma sensação espetacular de melhora. O Alckmin, como ele dança conforme a música, vai na direção do vento, eu acho que recuperariam as expectativas, assim, rapidamente. Obviamente que ele, na minha opinião, né, se assumisse a presidência numa ausência
por exemplo, motivada por licença médica do Lula, sem dúvida nenhuma promoveria uma reforma ministerial, não em zeríssimo de jogo para não ficar chato, mas em algum momento, ou talvez de forma paulatina, e com certeza colocaria nomes mais alinhados com o mercado e tal. Não sei. O que que você acha, Xará? Já passando a bola para você aí. Então, ele teria menos tempo do que o Temer teve, né? Temer teve 2 anos e 8 meses, ele teria menos de 2 anos. E ele não é o Temer, né? De certa maneira, ele tem trânsito no Congresso, né? O Temer tinha mais, Muito. mas acho que ele tem menos convicção do que o Temer. Convicção no sentido de. Bom, desde o jaleco das estatais, a gente vê que é um sujeito que é meio tosco, né? Não é um cara que tem convicção. Então ele vai apontar para onde o vento tá. E ele é muito ruim de entrega, né? Cara enrolado. Enfim, eu acho que o efeito bode na sala vai funcionar. Ele é muito melhor. Só o fato de não ser petista já melhora muito a Uhum. situação, né? Qualquer um que não seja petista melhora muito, porque o PT é um problema. Quer dizer, as ideias econômicas desse pessoal são horrorosas, então só o fato de ele se cercar de outras pessoas que não sejam petistas já melhora muito o ambiente. Só que, assim, não é que nós vamos para o mesmo nível que nós fomos com a dupla Temer e Ilha e o Meirelles, né, na Fazenda. Co- Eu acho que é uma coisa intermediária. É que a coisa tá tão ruim que vai dar aquela Exatamente. sensação de melhora É. fantástica, né? Qualquer coisa que vier é alívio, né? Você tá É, ali numa seca exatamente. tão grande. E você, Nora, escolha sobre qual das quedas você quer falar do Lula, que nós temos várias possibilidades, e fale sobre a queda do Lula. Entre os Faria Limers, parece que você viu aí, né? Eu não sou um Faria Limer, o Xará também não, porque nós somos mercado raiz. Não somos mercado Nutella, né, Xará? Não tem, a gente não joga A beach gente não joga beat, vôlei nada disso. E, no né, e almoço. nem a qualquer, e Não não a tem, qualquer não tem sapatênis sem Nada disso. meia Não, e, nada e disso. calça, como é que é? Sem a parte de baixo da calça, essas coisas, nem coletinho sem manga. É isso aí. Não tem essa. Então, mas não é qualquer 100 bips Hum. que assusta nós, né, Xará? Exato, aqui ó, Que é raiz. A gente já viu a reunião do cupom de 20, de 18 para 40. Não é qualquer 100 pois é. bips que mata a gente. A gente já viu coisa pior. Mas aí, Nora, hoje eu tô todo moderninho. Vocês precisam ver. Nossa, Calcinha tá. bege, tênisinho, blazerzinho, tô um gatinho. Mas vamos lá. E você, Nora, qual é a queda que você escolhe para falar do Lula? A da popularidade, a de um possível impeachment barra ou licença Não, médica? eu acho que a lei da gravidade está fazendo estragos, né? Porque está tudo ladeira abaixo ali, né? Até, assim, popularidade, até fisicamente tá indo tudo para baixo, né? Agora, eu confesso que eu me assustei. Primeiro, lá atrás com essa história da queda, lá do banquinho, de cortar unha, de cancelar a viagem, tudo, eu fui um pouco cética, tá? Eu não vou dizer, eu não entro nessas paranoias de achar que não era verdade e tudo, porque eu não acredito que médicos. Ai, acabamos de falar do Tancredo Neves, então eu não vou dizer que eu não acredito que médicos de renome não entrariam nessa. Apaga, tá? Não vamos dizer isso. Mas eu não vou dizer que eu não acreditei que o tombo não tivesse existido, tá? Eu só não achei que tivesse sido tão sério, tá? E agora eu tô vendo que sim, e o pior, ainda tem um monte de consequências, tudo. Então, assim, gente, eu tô começando a me preocupar, eu já começo a olhar os tapetes da minha casa com outros olhos, sabe? Você começa a ver, você fala, poxa vida, vocês estão falando de frio e de tapete e tudo, eu tô começando a ficar preocupada, né? Então, porque eu fui a primeira a tirar os tapetes na casa da minha mãe, tá? Então, agora eu tô começando, acho que eu começo a ver, bom, não sei, acho que eu vou começar a tirar os tapetes da minha própria casa,
né? E eu não corto unha na minha casa, tá? Eu vou na podóloga e eu vou no salão toda semana. Mas, enfim, eu fiquei um pouco. Eu estranhei. Eu realmente estranhei as consequências, tudo, mas sei lá, não sei. Não sei, Bom, a gente viu ah, que a queda do Lula é uma grande incógnita, né? Pode ser vista de várias formas. Qual é a sua possível versão? Você quer falar da queda de popularidade? Você quer falar do tombo? Do que você quer olha, falar, Marcião? Tá com você. Escolha a sua Olha, versão de queda. olha, voltei aqui. Aqui em Niterói, quando chove, falta luz, falta internet. Caiu a luz. Caiu a luz, caiu a internet, caiu tudo. As quedas aqui de Niterói. Bom, múltiplas o coisas. que acontece é assim, o grande problema é a história que o Lula ele virou uma entidade, né? O Lula, o, o Mujica, Pepe Mujica, que eu considero a melhor cabeça pensante da esquerda latino-americana, até por falta de concorrência, porque a concorrência é fraca, mas ele falou uma coisa, né? Ele disse que o Lula não preparou um sucessor, o Brasil não preparou um sucessor para o Lula e isso é uma tragédia, né? Sabe nada, inocente, né? O que que acontece? O Lula nunca quis, o Lula nunca admitiu concorrência, o Lula é o galo do terreiro e sempre foi assim. Agora, o que que acontece? Tá? Pô, vamos dizer que ele tem que se ausentar por um tempo aí, o Alckmin já não é o Lula. Se o afastamento dele for para sempre, se realmente as sequelas ficarem. Ele é um homem de quase 80 anos, né? Eu estou com 72. Semana passada eu levei um tombo aqui em casa. Caí, bati com o joelho, bati com o cotovelo, bati com a coxa, mas como um dia na vida eu fui atleta, eu sei cair, né? Eu consegui rolar e evitei bater com a cabeça, que é o problema. E eu sou 6 anos mais novo que o Lula, né? Então, realmente, para idoso, toma uma desgraça, porque eu ainda estou, meu joelho ainda está inchado, meu cotovelo ainda está um pouco inchado, e normalmente já faz uns 10 dias mais ou menos. Então, acabei de ter a experiência própria que tombo para idoso é um problema, tá? Agora, ele bateu com a cabeça, aí é muito mais complicado, né? Então, realmente, o grande problema é esse, quer dizer, o Lula caindo em desgraça, seja por saúde, seja por popularidade, seja por qualquer coisa, ele não tem substituto. O próprio vice-presidente é uma armação, é um cara que não é nem do PT, né? Quer dizer, ele fez essas concessões. Então, esse é que é o ponto. O ponto é isso. O Lula caindo vai dar uma rebordosa na política brasileira. Não tem ninguém na esquerda para substituir ele. Eles brigam entre si, né? Tudo ratinho, briga. A Glaze. Quem vai substituir o Lula? Marta Suplicy, Glaze, Boulos, Haddad. Cara, é muito difícil, né? O Lula é um cara que então, o grande ponto é exatamente esse. Se realmente se confirmar que o Lula não está em condições, né, e não só pela parte física, como também politicamente se desgastando, a esquerda está no beco sem saída. Ela não tem o que fazer, né, para as próximas eleições, para os próximos dias. Então, vamos ver o que acontece. E outra, quem fica num beco sem saída também é o STF, porque o Lula ele está governando com o judiciário, ele esqueceu do legislativo, ele passa por cima. O STF assumiu a condição de ministério do Lula, é eles que fazem tudo. Então, saindo o Lula, para que lado que eles vão cair? O que que eles vão fazer? Quer dizer, vai ser um negócio complicado também. Então, eu fico, digamos assim, numa posição de expectativa, né, para ver o bicho que vai dar. Agora, acho isso. O Lula saindo de cena, seja de que forma for, cria um vácuo na esquerda que é total, que é enorme. Eles vão, sei lá, não sei o que que eles vão fazer da vida, porque realmente não tem ninguém para herdar os votos dele e não tem ninguém assim com
com carisma, com a competência, com a inteligência, bem ou mal, ele é inteligente, ele é carismático, tem história, etc, etc. Tem apaixonados, tem uma legião de apaixonados pelo Lula. Tem um pessoalzinho E também que não gosta muito dele, né? não, não, mas mesmo assim não gosta dele e também não vai gostar da Gleice, do Não, Haddad, de quem for. até Esse o é o não ponto. e até o não gostar dele também faz dele, de uma certa maneira, uma referência, né? Se existe uma polarização. Exatamente. Ou diga aí, Exatamente. Nora. Não, só uma coisinha, que você estava falando que o Lula não fez sucessor, tudo. Não, só uma coisinha, Márcio, dá uma olhadinha no Boric, no Chile, que você fala de uma esquerda assim mais esclarecida, vale a pena. Não, e uma coisa, o Roberto Marinho era um também que se achava imortal, ele falava, se um dia eu vier a faltar, tá? Era famosa essa frase dele, Olha porque Um só. dia. ele achava, é bem nessa linha, tá? Se um dia eu vier a faltar. Enquanto Eu conheço. conversávamos aqui, ó, o cofre estava sendo liberado, né? Edição extra aqui do Diário Oficial da União, a liberação do pagamento das emendas parlamentares, né? Assinada ali pelo Fernando Haddad, Simone Tebet, Esther Dweck e o Alexandre Padilha. Então, parece que vai começar o rachucho, vamos ver aí, mas ainda assim Oh, oh. vai faltar ano para resolver e a questão da PEC vai ficar para o ano que vem. Eu acho que traz um alíviozinho, né? Que já Mas foi hoje, né, é, o Portão? Já foi hoje, já. O exatamente, eu mercado não já deu acho, os seus 30 bips lá. exatamente, eu acho que assim, o mercado não fica de braços cruzados esperando a coisa acontecer. Então a gente pode ter amanhã talvez algum ajuste de preço residual, confirmando isso que deve ter sido ventilado, uma expectativa, né, ao longo do dia. Mas no final das contas é assim, o Brasil é um país de ajustes, mas que a gente estruturalmente não ataca as questões. Bom, falando das coisas menores, vamos falar agora daquilo que realmente importa, né? Daquilo que é a paixão nacional, né? Ainda que a nossa seleção não tenha perdido a conexão com a população, vamos falar do Botafogo, né? O Botafogo que no ano passado, né, seguindo a sua tradição, me rendeu um almoço e que esse ano me faz devolver este almoço ao meu amigo Victor Loyola, um homem de coragem. Apostar no Botafogo não é para qualquer um, ainda que o time tivesse fazendo uma bola batendo uma bolinha redonda. Eu fiz aquilo que se chama de hedge perfeito, né? Que ele é só conceitual, na prática ele não existe. Mas ela, pô, se eu perco, eu pago o almoço pro amigo, né? Se eu ganho, né? Perdão, se eu ganho o almoço do amigo. Se eu perco, o Palmeiras não é campeão, então tá em casa, Red Perfeito, pagarei o almoço com gosto. Vou começar pelo Vitor, né? Quase que um botafoguense camuflado num vascaíno. Aliás, parabéns ao Vasco da Gama, campeão da Libertadores de América de futebol de praia. Título mais importante de domingo. De futebol de praia, né? Parabéns É. apesar de ter tomado Nós somos três, nós somos o Real Madrid do futebol de praia. é isso aí. Tetracampeão da Libertadores. Apesar de ter Cada tomado um com, o três, seu, com as suas fortalezas, né? é isso aí. Apesar de ter tomado 3 gols de bicicleta, mas ainda assim sagrou-se campeão do beach tennis, mas do futebol de praia, o beach soccer, né? Ô Vitor, Botafogo jogou uma bola redonda ao longo do ano. E essa vitória na final da Libertadores foi épica, né? Perdendo um jogador aos 40 segundos de jogo, ainda assim conseguiu ser muito eficiente, se impor, um futebol conjunto. O Botafogo, além de uma boa técnica, apresentou uma boa força física, né? Se for olhar pelas campanhas, ele eliminou todo mundo no meio do caminho, né? Teve o confronto com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Galo, e foi passando por todo mundo. Com certeza é o melhor time do ano, né? Reparou aí a péssima imagem que fez ano passado, e acho que aqui vale o registro, né? Uma SAF, né? Sim. As SAFs, as SAFs elas deram certo. Pelo menos assim, até o momento, se você olhar o, o pré-SAF e o pós-SAF de todos os times, mesmo a pior SAF, que é a do Vasco, que era uma empresa que quebrou, o Vasco Para quem não entrava deu o campeonato, trabalho esse ano. para quem entrava no campeonato para não cair, essa não foi uma Ficou. preocupação recorrente ao longo do ano, né? E ainda chegou na semifinal da Copa do Brasil. E se olhar o Bahia, que era um time também que vivia de ioiô, vai para a Libertadores. O Cruzeiro passou 3 anos
numa situação de penúria, chegou em nono lugar. Então, assim, de alguma maneira, essas quatro SAFs, elas mostram que pode ser o caminho aí para os times com problema, né? Profissionalização do futebol. E a do Botafogo, esse cara realmente, ele é o sócio majoritário, é o Textor, é um cara que participa, né, do dia a dia, é um cara que está presente, né? Ele não é um dirigente profissional, enfim. Eu acho que fez uma diferença porque o que era o Botafogo até 2021, era um time na segunda divisão. O Botafogo era da segunda, disputou a segunda divisão de 2021. E meu ano passado já entregou de bandeja o título e esse ano foi muito dominante, né? Para quem esperava que o futebol ia ser dominado por Flamengo e Palmeiras, acho que aqui temos algumas boas surpresas, porque surgem aí no horizonte alternativas, né? Botafogo é agora no próprio Galo, que é o time que deixou muito a desejar, mas chegou quase ao final. Enfim, mas eu acho que um ano, quem sabe até não belisca um Mundial, vai. Real Madrid não tá com essa bola toda, não. Quer apostar Olha outro lá, hein? almoço? Eu não quero te Não, roubar, não, mas... não. Ah, tá bom. Não, não. Não, já Eu, ganhei, já eu não ganhei. quero, Eu só vou na boa. eu não quero te roubar, mas o instinto fala mais alto. Você quer apostar? Não, 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 não. Dois Aí para é um. demais. É demais, não. Não, Ah, tá, não, tá bom. não, não. Deixa eu garantir o meu. Garantir o meu almocinho, tá bom. Não Tá vou certo. entrar nessa de gaiato. Ô, Nora, e você? Corintiana, passou um perrengue aí ao longo do Corinthians, ano. aliás, a arrancada do Corinthians foi É nove isso Foi vitórias aí. lindo, seguidas. foi Pô, lindo. em alguns momentos ali era dado como certo que o Corinthians iria para a segunda Ah, divisão. Eu realmente fiquei eu achei, Eu fiquei eu muito achei que ia. preocupado, fiquei pensando nos meus amigos por ter que passar por um sabor como esse. Realmente foi uma preocupação que me tomou durante a parte do ano. Graças a Deus, ao final conseguimos superar isso. Se tivesse precisado da nossa ajuda, como já aconteceu no passado, teríamos prestado esse auxílio. Quero saber o seguinte, que a gente você está feliz que o Corinthians deu uma arrancada no final, tudo bem, mas você, além de corintiana, é uma amante do futebol. Imagino que tenha acompanhado aí o desempenho do Botafogo ao longo do ano, especialmente a final da Libertadores, né? Foi campeão brasileiro, campanha aí bem consistente, mas especialmente ali o jogo da final da Libertadores. O que que você achou? Qual é a sua avaliação aí sobre o Botafogo? Você sabe que eu falei com a minha família, né? Eu falo sempre com eles, né? Estavam me dizendo que Buenos Aires estava lotado de brasileiros, cheio, Sim. cheíssimo, assim, de brasileiros, tudo, né? Todo quanto era bairro, eu tenho parentes em vários lugares, tudo, estava tudo cheio de brasileiros. Não, só uma coisinha assim, eu também achei que o Corinthians caía este ano, tá? E eu tomei um susto nesses últimos jogos, assim, eu vi o Cássio todo de amarelo, tudo assim. Quando ele tomou o gol, falei, meu Deus do céu. Aí eu lembrei que ele não estava mais no Corinthians, tá? Mas sabe aquelas coisas? Eu sou uma criatura de hábitos, eu custo a desapegar de algumas coisas, né? Mas também, gente, quantos anos que o Cássio jogou no Corinthians, até, sabe, até o relé descolar assim um pouquinho. Ops, espera aí, não precisa me preocupar com esse gol, esse já não me preocupa. Mas enfim, tudo bem. Não, mas eu acho assim, tá, jogaram bem, tudo. Eu não acompanhei o resto dos jogos do Botafogo, tá? Só vi a final. É que também esses últimos dias, para mim, foram meio complicados, porque teve Fórmula 1, Fórmula 2, corrida sprint da Fórmula 2. Aliás, o Bortoleto campeão, tá? Valeu a pena. Então, foram, assim, uns últimos dias, assim, meio complicados. As corridas de carros eram em Abu Dhabi, eram uns horários meio escalafobéticos, né? Então, eu estava vendo corrida de noite, de madrugada, de dia, sprint, eu estava vendo, fora que eu vejo mais de uma vez. Então, assim, eu só vi a final, tá? Não posso dizer. Legal, tá, jogaram bem, até aí tudo bem, tudo. Acho que... Aliás, qual foi o jogo que foi sem torcida? Eu vi um do Atlético Mineiro também, que eu não sei o que que era. Gente, Isso. que coisa. É, foi do Atlético Mineiro, né? Foi esse. Que coisa mais triste, meu Deus do céu. É muito, muito, muito tristinho isso. Eu não gosto de jogo sem torcida, não. Aqueles alto-falantes, aquelas coisinhas fake lá, não dá, não, tá? Só para. Já que estava me Oxe, falando de futebol, isso. Pronto. Pronto, ô falei. Xará, esse Aproveita o ano. almoço, tá? É, Aproveita o pode, almoço. pode deixar. Ô, Xará, o Santos voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído, considerado a sua gloriosa história.
mas não o futebol que vinha praticando, né? Tanto é que a própria torcida entendeu que a volta para a primeira divisão não era mais que obrigação e nem jogou uma bolinha redonda, porque realmente a Série B desse ano não estava lá grande coisa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse alívio da volta para a primeira divisão, lugar da onde o nosso glorioso Alvinegro Praiano nunca deveria ter saído, mas especialmente dessa vitória aí do Botafogo, que realmente teve um ano espetacular. Eu vou juntar os dois temas numa pergunta. Você Hum. acha que o Carille ia fazer se tivesse um jogador como o Gregory expulso aos 40 segundos do primeiro tempo? Ó, Essa foi. foi colocar uns Ele 19 tiraria. volantes, eh, tiraria todos os atacantes. É, já respondeu. Então, eu já, É, já dei minha visão sobre o que foi o Santos esse ano. Foi absolutamente irritante. Um nível baixíssimo, né, de campeonato, que o Santos perdia umas 5 seguidas e não saía do G4, né? Um negócio assim. A gente foi campeão culposo, né, do campeonato, sem você, intenção de ser campeão. campeão culposo é É, é, sensacional. Eu nunca vi isso. Campeão é, culposo. é. Foi, mas sem intenção. Foi, foi sem intenção. Foi, foi bem, foi assim, é que os outros foram muito Márcio, piores. Márcio. Então, é, Márcio, olha a provocação da pergunta que eu vou fazer agora. O Xará, você acha que o Santos corre o risco de uma vascaínização? corre o risco. É. Quem sabe se a gente fosse se transformar numa SAF antes, a gente se livra Talvez. dessa sina, mas se não se transformar numa SAF, amigo, corre sério risco. Bom, Porque é a torcida é um time de torcida média, né? Você não tem como, enfim, é torcida é a média, mas sina, né? torcida média é RG baixo, né? Exatamente. Falando sobre o Botafogo, né? Tem uma reportagem nessa semana na Economist. O título eu estou aqui lendo: Brazilian football looks like the next Premier League. Tudo isso? É, só isso. Por quê? Por causa das SAFs. Hum. Então, você tem uma experiência brasileira, né? Aparentemente única na América do Sul, em que vários clubes estão sendo comprados, né? E eu acho que a questão não é só não é dinheiro também, mas não é só dinheiro, é administração, Concordo plenamente. É administração profissional. organização. Organização. É isso, é só acabar com a corrupção, acabar com a turma do amendoim, enfim, é Profissional. colocar uma administração profissional já melhora muito. Não é nem questão de grana, ainda que a grana faça sentido, né? Você precisa comprar jogador, mas pô, só grana não resolve, né? Então, o Botafogo é a experiência mais exitosa de todas, mas poderia ter sido qualquer outro. Poderia ser o É, e o Bahia, nosso, poderia ser o é, Vasco, e o enfim. nosso campeonato e o futebol brasileiro fosse organizado, de fato a gente teria um campeonato espetacular. Porque qual é o campeonato que começa com, sei lá, 5, 6, 7, 8 possíveis campeões? Campeão, exato. Nenhum outro campeonato tem isso, né? Uma Nenhum. vez, uma vez eu fiz um artigo, preciso recuperá-lo. Eu calculei o índice de Gini dos campeonatos. O que é o índice de Gini? A concentração. O índice de Gini é a concentração de renda, De né? renda dos campeonatos Isso. feitos os clubes. Então, o que eu fiz foi um estudo, bom, do histórico do campeonato. Quantos times ocupam as primeiras posições, né? Os mesmos times ou times diferentes. Então, o índice de Gini sei lá, do campeonato alemão, do campeonato espanhol, é muito Concentrado. alto, né? É muito concentrado. O campeonato espanhol é Barcelona, Real Madrid, de vez em quando tem um Atlético de Madrid, de vez E em olhe quando tem lá. outro time. É muito de vez em quando. Então, é um campeonato, assim, os jogos são legais, tal, mas, pô, Até a própria Argentina mesmo, né? Você pegar Boca e River, né? o campeonato com um índice de Gini menor, o mais diversificado, é a Libertadores da América. Todo ano você tem um time diferente ganhando. Sim. E o Campeonato Brasileiro também, o Campeonato Argentino é outro exemplo. Então, você tem uma. Agora, isso corre o risco de terminar se você tiver
poucos times se transformando em SAF, Que é o que está né? acontecendo no, mais ou menos no beisebol Porque você vai. americano, né? O futebol americano, as cotas maiores são para os times menores, que é para buscar equilíbrio. No É, beisebol, não, então os times menores estão perdendo atratividade, porque não tem essa exato. competitividade. Então, realmente, né? Se alguns poucos clubes se profissionalizarem, eles vão concentrar ali o sucesso, né? É. Então, e o foco da reportagem era justamente isso, o predomínio do futebol brasileiro no Campeonato Sul-Americano por conta das SAFs, Sim. E até todo como o mercado profissionalismo. mesmo, né? Todo time brasileiro hoje tem dois ou três latinos, né? No time aqui, gente da América do Isso, Sul, porque né? você atrai, né? Sim, sem dúvida. O Vitor Já abriu. são 6 seguidos, né? São 6 seguidas, 6 títulos Seis seguidos, maior seguidos, é. sequência. E vai ser o sétimo, oitavo. Eu tanto vou dizer até mais, né? A Libertadores hoje é mais fácil do que a Copa do Brasil. Se você olhar a Não, e o Libertadores e São pegar Paulo o. ganhou exatamente por causa disso, que como a Libertadores a gente já tem É, três mesmo, e não tinha é, Copa do Brasil, é. a gente priorizou, foi por causa disso. Se você olhar os 8 finalistas da Libertadores e comparar com os 8 da Copa do Brasil, você vai ver que o da Copa do Brasil vai ter um nível maior, porque vai ter uns dois argentinos ali que estão sempre meia boca, e o resto vai ser aquela desgraça. Não tem. De fato, o futebol deu uma Antes de eu passar. desnivelada. Não é que o Libertadores futebol aqui é argentino. Boca. Aqui é Boca, tá? Aliás, o Boca, vou te dizer, né? Meu Deus, que sombra do time que um dia se foi, né? O negócio É, Não, tá. Bom, Um dia agora é o volta. seguinte, não por acaso eu deixei por último, né? Tipo, o gordinho, vocês sabem como ele come biscoito, né? Aquele biscoito recheado, né? Ele deixa para comer o recheio por último, a melhor parte. Então, não por acaso, o tema sendo futebol, nós deixamos aqui a palavra final para o que seria o nosso Armando Nogueira aqui da mesa, né? O nosso poeta, o nosso amante do futebol. Bom, primeiro um ano para esquecer para o seu Grêmio, né? O final Pelo amor de Deus. melancólico, né? Mas vamos falar do Botafogo, que é o que interessa, né? Agora, por essa conquista. O que que você achou do jogo, Márcio? Não, como eu digo, sou mais antigo aqui, eu vi jogar Garrincha, Nilton Santos, eu vi esses caras tudo jogar. E o Botafogo eu sempre achei que era o portador de uma maldição bíblica, Eu também porque achei. esses times não ganharam nada. O Botafogo de Nilton Santos, na semifinal de uma Libertadores que o Santos ganhou, perdeu de 5-0, igual o meu Grêmio perdeu do Flamengo, tá? O Botafogo dos anos 70, eles iam chegar à final de uma Libertadores 73 num jogo contra o Cerro Porteño no Paraguai, que eles estavam ganhando de 2-0, eles podiam empatar, e o Cerro Porteño fez 3 gols nos últimos 7 minutos. Então, o Botafogo ele carrega uma maldição bíblica, e o ano passado eu digo, olha, né? Então, só que, né, o, o Atlético Mineiro também é um time paraguaio. Eu pensei, esse jogo não vai acabar, vai acontecer alguma coisa, vai cair um raio no meio do campo e os dois vão perder, porque não tem como. Quando o cara foi expulso com 40 segundos, eu, pô, a maldição do Botafogo é pior que a do Atlético. Mas aconteceu. Então eu estou assim, esperando o que os céus vão trazer agora. Imagina se eles ganharem ainda o Mundial. Meu Deus do céu. Mas falando sério, essa história toda que foi levantada das SAFs, né? É, o que acontece, pessoal? Isso é um processo que começou, para mim, opinião pessoal, há 20 anos atrás, quando resolveram organizar o futebol brasileiro e fazer um sistema de ponto corrido igual fazem em todo mundo. Eu sei que tem gente aqui que é contra, mas tudo bem. Então, é, se você olhar com a condição financeira dos clubes brasileiros naquela época e hoje, por que os brasileiros estão ganhando a Libertadores? Primeiro, porque se civilizou. Antigamente, na minha época, o pessoal se conhece histórias, tem vídeos no YouTube de barbaridades que faziam os uruguaios e argentinos, não tinha videotape, não tinha nada, isso mudou bastante, civilizou. E o negócio do dinheiro, o primeiro clube para mim que acertou as suas finanças foi o Flamengo. O Flamengo acertou e com a potência que tem, né, botou o sarrafo lá em cima.
o Palmeiras foi atrás e agora os outros estão indo atrás. O que falta assim, para o Brasil ser a Premier League? É a nossa cultura. Falta controlar o problema da violência das torcidas, que é muito complicado. Quer dizer, você não pode ter uma Premier League onde o ônibus do time adversário é apedrejado. Isso não funciona, tá? Segundo, a CBF não é profissional. A CBF, então, a gente ainda mantém campeonato regional que ocupa metade do ano, que é uma merda, que não dá dinheiro, etc, etc. Então, o que falta, eu até escrevi um artigo, teve gente que meteu o cacete, eu falei, a vitória do Botafogo, acima de tudo, é uma vitória do maravilhoso capitalismo, esse maravilhoso regime de livre mercado. Por quê? Porque vem um cara, eu acho até que ele é bem picareta, esse texto, mas não interessa. O fato é o seguinte: é um cara aqui para ganhar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. Capitalista quer ganhar dinheiro, sim, isso não é crime, né? E o capitalista ele se interessa pelo mercado. Ele é um cara o capitalista é o verdadeiro cara que se preocupa com o povo, é o capitalista, porque ele quer que mais gente vá ao jogo, ele quer mais. Você viu, o Botafogo pegou um avião de um clube de futebol americano, de uma franquia, como eles chamam lá, né? Ou seja, um esporte que só é jogado nos Estados Unidos é o que mais movimenta dinheiro no mundo. E depois o pessoal ainda vem com outras ideias. Então, fundamentalmente é o seguinte: se o Brasil conseguir corrigir calendário, conseguir corrigir violência de torcida e mais umas quatro ou cinco babaquices que a gente faz, a gente chega ao nível de Premier League, Campeonato Alemão, etc, Um etc. VAR que E- funcione. Oi? O VAR que Bom, funcione. aí Em menos começa, de aqui 10 minutos. a gente desconfia até do VAR aqui, aí realmente é complicado. É uma forma nossa de ver Não, as coisas. não é questão de desconfiança, é que não leve 10 minutos para resolver um problema. Ah, tá. Não, Não, realmente é muito ruim mesmo, né? né? Mas aqui é Impressionante. diferente. Horrível. Hoje eu assisti a Atalanta e Real Madrid, tá? O, o Atalanta teve um pênalti no segundo, no primeiro tempo, estava 1-0 Real Madrid, finalzinho do primeiro tempo, e um pênalti que meio assim, assado. O juiz marcou o pênalti, um ou dois lá, não sei quem, coisa e tal, calaram a boca, bota a bola na marca, ele bateu o pênalti em menos de um minuto. Tá? E foi um pênalti meio. Mas assim, é outro nível. Os caras dizem, não, acima de tudo está o espetáculo. Se a gente for fazer. Aqui, por causa do lateral, o cara tem uma crise histérica, o técnico invade o campo. Isso tira o brilho do espetáculo. Assim nós não vamos conseguir. Então, são coisas, né, muito mais culturais, na minha visão. Enfim, então eu acho isso. Botafogo realmente parece que quebrou de vez a maldição. E o exemplo do Botafogo pode ser seguido por outros. Agora parece que tem um multimilionário aí que quer investir no Vasco. Se ficar, daqui a pouco eu vou investir no Grêmio, eu vou investir no Internacional, nos outros, e aí a gente eleva o patamar, e aí a gente evita isso aí, porque se ficar do jeito que está, quando o Flamengo se organizou, eu ainda pensei, olha, o Flamengo vai virar o Bayern de Munique, ele vai ganhar todos os campeonatos. Aí entrou tia Leila lá da Crefisa, lá no Palmeiras, coisa e tal, agora entrou um cara no Botafogo. O senhor, Então, me perdoe, oi, vamos o lá. senhor está cometendo uma injustiça ao omitir a conquista do glorioso tricolor paulista, que foi campeão da Copa do Brasil e supercampeão brasileiro, batendo na mesma competição Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Eu acho que cabe Não, esse registro aí. eu sei, cara. É o seguinte, eu não quero me estender muito, mas o futebol, ele, pela sua característica, ele é um jogo de zebra. Não esquecendo que na Premier League, riquíssima, há 10 anos atrás, se não me engano, foi 2015, o campeão foi o Leicester. Foi uma Isso. campanha completamente, não me Você lembro se foi estaria nivelando São Paulo ao Leicester, Me Márcio? não, sou, de forma me alguma. sou, Eu me, senti uma certa, eu me senti uma sou. certa ironia histórica. Eu senti também, mas tudo bem. Bom, Então tá bom. Segue o jogo. meu pitaquinho aqui sobre o Botafogo. Vitória épica, né? Vitória épica, um futebol redondo, um time absolutamente consistente,
né? Um time que soube se defender muito bem, né? Um time que até o final buscou o resultado, mesmo com a desvantagem, então mais do que merecido. Eu acho que tinha uma maldição, mas essa maldição, para mim, vem de 95, que tinha sido o último campeonato do Botafogo roubado contra o Santos, que tinha um timaço, que na semifinal, para mim, foi um dos espetáculos mais lindos que eu já vi que um clube dá quando o Santos não desce para o vestiário, né? Faz o intervalo no campo, né? O time que tinha o Giovani, o Jamel, era um timaço. Então acho que dali ficou uma uruca, porque aquele título ali foi garfado do Santos, então precisava quase que 30 anos para o Botafogo voltar e conquistar, mas conquistou com méritos, tá de parabéns, torcida apaixonada. Eu na quinta-feira estava no Rio, já tinha gente indo para Buenos Aires. No sábado de manhã, na quinta-feira à noite eu estava voltando do Rio para São Paulo, já peguei muita gente com camisa do Botafogo no aeroporto. No sábado de manhã estava indo de São Paulo para Florianópolis, né? Já tinha gente ali fazendo trânsito, então realmente assim tá de parabéns a torcida do Botafogo, tá de parabéns o Botafogo. Uma coisa que me chamou muito a atenção, não sei se vocês perceberam, mas eu acho que o Botafogo assim teve uma superioridade não só técnica, mas física, claramente em relação aos demais clubes. Mas assim, para mim tá assim, deu tudo certo, né? Porque a questão do preparo físico também, assim, se você chegar no auge antes do tempo, né? Dá aquela virada de fio. Então, o Botafogo realmente está de parabéns. Bom, vamos começar aqui a nossa bola dentro, bola fora e dica no VaptVupt para a gente ficar dentro do tempo. Como a bola já está comigo, eu vou começar. Bom, minha bola dentro para o Botafogo, minha bola fora para o ministro do Supremo Tribunal Dias Toffoli. Fico me perguntando do que ele anda fazendo uso. Porque ele comparar liberdade de expressão com o policial jogando o cara da ponte, não há exercício elástico da hermenêutica que permita tal correlação. Um negócio fora da caixa, assim. Eu fico pensando, e mostrou um bate-papo dele lá com o Fux numa sessão. Falei, gente, o que que esse pessoal tá tomando? Eu gostaria de experimentar pelo menos uma vez na vida para ver se esse barato que dá para os caras falarem essas coisas ditas com uma de forma pomposa, com uma autoridade, e nós brasileiros temos essa característica, né? A capacidade de falar as maiores atrocidades com ar de autoridade, né? Começar pelo presidente da República, e a gente reproduziu isso na Suprema Corte, mas com destaque para o ministro Dias Toffoli. A minha dica, ai, será que é uma dica? Antidica não é, mas será que é dica? Eu vou dar a dica. Vamos ao seguinte, a minissérie da Netflix do Senna. Então, assim, os amantes do Senna não tem como não ver. Não tem como não ver. Tem que ver. Se é fã do Senna, tem que assistir. A sensação que eu fiquei ao final foi de que uma produção muito boa para um roteiro pobre, pela forma como esse roteiro poderia ter sido explorado. Por exemplo, eu acho que teria que ter mostrado com mais clareza a grandiosidade da reação do público brasileiro diante da perda do Ayrton Senna, o que isso representou. Para mim não ficou claro ali. Eu acho que o contexto do surgimento do Senna como herói nacional, primeira vez que o Senna pega a bandeira do Brasil foi em 1986, num domingo depois do Brasil ter sido desclassificado da Copa de 86 contra a França. E o contexto em que o Senna se torna um herói é porque o Brasil vinha num processo de degradação tão grande, hiperinflação, escândalos de corrupção e tudo, que a gente não tinha orgulho absolutamente nenhum. Não mudou muito de lá para cá, diga-se de passagem. Não tínhamos orgulho algum de sermos brasileiros. E o Senna, de certa maneira, eu sou de uma geração, nasci em 67, né? A última conquista brasileira tinha sido em 70, eu tinha 3 anos, mal me lembrava. Então, eu sou de uma geração que cresceu sem ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Copa do Mundo que, aliás, o Brasil veio ganhar em 94, depois da morte do Senna. Então, nós éramos uma geração órfã. E o Senna recuperou esse sentimento. Eu acho que isso é pouco explorado, contextualizado. Então, ficou meio um roteiro de novela, mas uma produção muito boa. Então, fica com uma dica. E uma dica que eu tenho certeza que todos vocês vão ver. Eu já falei algumas vezes aqui do podcast Market Makers, que essa semana leva o Fernando Schuller. Meu Deus, que show! Que show. Ouçam esse podcast, que ele já é muito bom pelos convidados que leva, mas especialmente pela participação do Fernando Schuller. Sendo muito cavalheiro, Nora, sua bola dentro, sua bola fora, sua dica. Bom, bola dentro eu tenho que dar para o meu Corinthians, que contratou o Memphis Depay, né?
um golaço de bicicleta. Ah, e o cara é sensacional também. Realmente não podia ter mais a cara do Corinthians e joga muito, tá? Então, bola dentro. Bola fora, hoje o fundo de tela ali do Gutermann. O Alckmin hoje agradeceu a visita do primeiro-ministro da Iugoslávia, tá? Acreditem, tá? Ele não só errou por milhares de quilômetros, mas também por décadas, tá? Ele agradeceu ao Robert Fico, que é o primeiro-ministro da Eslováquia, tá? E ele agradeceu o primeiro-ministro da Iugoslávia, tá? Coisa. Se o cara tivesse errado Eslováquia por Eslovênia, Só faltou errou chamar o cara até de Tito, né? sei lá, né? Ele, E o enfim, pior é que Eslováquia não tem a ver com a Iugoslávia. É nada, Tcheco, nem fez é República parte. Tcheca e Não, Eslováquia. Não Por tem a isso que ver eu com digo, Iugoslávia. nada, nada. Iugoslávia era Croácia, Montenegro, bom, enfim, Isso, whatever, tá? Sérvia. Então, bola fora foi assim. Não, é engraçado você ver assim, o cara falando assim, e aquela pausa assim do Alckmin, Iugoslávia, quase que separando em sílabas. Ok, whatever. Presta atenção na Dica. bobagem que eu estou falando. É, e dica, um filme que eu assisti, é uma dica, mas é uma dica talvez atrasada, um filme chamado Darkland, O Retorno. Eu estou fazendo essa ressalva porque eu acho que ele tem um filme anterior, então talvez tenha Darkland sem O Retorno, tá? Ah, é um filme legal, um filme policial, é um filme escandinavo, eu acho que é dinamarquês. Muito interessante. Começa, é um médico, você assistiu, Gutermann? É um médico que está preso. E é muito legal, muito interessante. Mas eu tenho quase que certeza que tem um filme antes deste que explica por que que ele vai preso, tá? Belo filme policial e que, inclusive, Desculpa, ele qual o tem nome? Darkland, tá? Darkland. Darkland, tá? O Retorno. Mas eu suspeito que tem um Darkland sem o Retorno, tá? Que talvez tenha que ser assistido primeiro. Mas é muito legal e fazia tempo que eu não via um filme policial onde os bandidos são inteligentes, o cara é inteligente e ele, eu fiquei com o pé atrás porque assim ele vai evoluindo bem e você vai assim, você fala assim, vão fazer besteira, vão estragar o final do filme. Não, não. Tá tudo, sabe, assim, faz. É legal, é um bom passatempo, tá? São atores que eu não conhecia, são atores árabes. Aliás, diga-se de passagem, um filme escandinavo. Tem uma atriz que é dinamarquesa, que inclusive é a jornalista de Borgen, tá? É a única, tá? E tem um guarda da prisão que tem olhos claros, tá? O resto, quem encontrar um escandinavo no filme, por favor, tá? Me avise, porque eu não encontrei ninguém, tá? O resto são todas minorias não tão minoritárias, tá? Mas é um bom filme policial. Só que procurem ver se tem um anterior, tá? Mas é E você, uma dica interessante. Amazon, não, HBO, tá? Pronto. e aí, o Xará, e você, hein? Minha bola dentro vai para o SUS, né, que está cuidando bem do nosso presidente. Ué, mas eu achei que ele tava Vai... no Sírio. Viva o Ah, ele está no SUS! Sírio? Eu achei que ele Ah, estava no SUS. Ele não, não vai para o SUS? acho Ah, que não. poxa vida, então. Viva a É. É, ciência! Viva o SUS! antes de mais nada, viva o SUS, mas agora, então, Pô, te não tenho bola atrapalhei, dentro. desculpa, não queria, desculpa. Não tenho bola dentro, eu achei que estava no SUS, não tá, né? Enfim, bom, uma pena, né? Podia testar o SUS. A minha bola fora vai para Tebet e para o Alckmin, mas tudo que eles representam como é assim, quando você ouve um petista falando mal do mercado, que são gananciosos, tal, você entende. Tá na deles, tem a ideologia deles, eu não vou discutir. Agora, quando você vê uma Tebet, um Alckmin, que teoricamente são do centro e são, sei lá, mais esclarecidos, ouvir esse tipo de coisa de fato desanima, né? Porque você esperaria. Então, por isso, quando eu vejo o Alckmin se preparando eventualmente, né? Não que eu deseje isso, mas enfim,
dá um certo desânimo. Então, essa é a minha bola fora. Uma, uma postura que não anima. É, Posso fazer um parênteses? A da sim, Tebet, depois da CPI do Covid, esquece, pra mim morreu. Realmente, sem então, comentários. vai até a página 2 e olha lá. Isso aí. E eu tô sem dica hoje, viu? Vou pedir, E você, meu vou amigo liberar então. Victor, Comigo. aí do meio desta paisagem de fundo, qual é a sua bola dentro, sua bola fora, sua dica? A bola Saúde, dentro vai Victor. pro piloto brasileiro que não é o F2, e vai para a Fórmula 1 ano que vem, né? Ganhou Bortoloto. F3 e depois F2, né? Nos anos É, seguidos, né? isso. Quem sabe a gente vai disputar numa equipe horrível, mas enfim, quem sabe não, não consegue alguma coisa e volte a brilhar na Fórmula 1. A bola fora eu vou repetir aqui, essa duplinha Alckmin e Tebet, vou fazer. STF, essas coisas é a hora concurso, então não vamos contar mais. Mas esse negócio de ficar falando do mercado malvadão, isso aí é para os neófitos, né? Não, Pessoal não vale. pessoal do centro acadêmico, tudo bem, né? É. E a Verdade. dica eu acho que a série do Senna, eu concordo com a tua opinião, acho que vale a pena para quem gosta e que viveu aquele tempo, mas ela é uma série ok, com algo grande produção, preferi até o documentário de 2010. Agora tem uma série que eu acabei de ver chamada Irracional, ou em inglês Madness. Muito, muito legal, assim, 8 episódios, aquela para dar aquela maratonada. Conta a história de um cara que estava na hora errada, no lugar errado. Enfim, um cara que vive a Lady Murphy intensamente nos 8 episódios. Não vou contar mais spoiler, mas é uma série meio policial, assim, vale a pena dar uma olhada. Vou até escrever sobre ela. E eu vejo a notícia aqui de que a série de cena foi a série mais que não é de língua inglesa, a série mais assistida do mundo. E uma coisa da série que eu achei muito legal também são as caracterizações, né? A moça que faz a Xuxa, sensacional. O rapaz que faz o Galvão Bueno também. Mesmo o E a trilha protagonista. sonora também é boa. Não, muito legal, tudo muito legal, muito legal. Talvez, eu Senti acho. falta da primeira volta com a bandeira do Brasil, mas mesmo assim Não, tá não, valendo. várias coisas não foram É, apresentadas, né? sem dúvida. Mas assim, quem não conheceu a história dele, tipo, tem uma sobrinha de 16 anos que adorou a série. Sim, É que a eu gente acho. tava lá vingando, Sim, né? a gente viveu Sei isso. lá. Aliás, antes de passar a bola pro Márcio, falando em a gente viveu isso, essa semana eu fiquei com meus sentimentos à flor da pele, porque eu era grande fã do Ayrton Senna, né? Trabalhei, na época eu tinha que trabalhar de terno todo dia, mas eu ia com uma faixa preta aqui no meu ombro de luto, né? Fui um dos milhares de brasileiros que estava na rua acompanhando seu cortejo fúnebre, né? Meu filho eu mandei fazer na Corsa, que é uma loja que faz macacão para piloto, em frente ao Autódromo de Interlagos, uma miniatura de um macacão que meu filho usava. Ele tinha um cabelinho, então ia no shopping center, era quase que uma atração, ceninha. E estive nas duas vitórias dele em Interlagos, eu estava no autódromo. E essa semana eu fui brindada com uma emoção adicional. Voltava de Florianópolis, cheguei no aeroporto muito antes do meu voo e tentando me encaixar no próximo voo. Quem eu vi lá foi a Viviane Senna, né? Passei por ela, olhei assim, dei um estalo, falei para ela, olha, me perdoa, não quero te incomodar, mas não podia deixar de falar com você. Tô com as minhas emoções à flor da pele, era grande fã, assisti a série e assim, tenha certeza de uma coisa, você perdeu o seu irmão. Imagina a sua dor, mas eu perdi alguém como se fosse da minha própria família. E eu sou muito emotivo e, e meus olhos marejaram e os dela também, muito carinhosa. Ela falou: Olha, puxa, sem palavras para agradecer o seu carinho. Então foi a pitada do Senna na semana. Marcião, para encerrarmos aí, sua bola dentro, sua bola fora e sua dica. Bom, bola dentro, dentro da história da Libertadores, o que mais me chamou a atenção foi que 70 mil pessoas, 70 mil brasileiros foram para Buenos Aires. O jogo rolou, acabou e não teve um incidente registrado, pelo menos. Não aconteceu nada. Cara, isso realmente é espetacular. Tirar o chapéu.
né? É raríssimo mesmo. Eu É acho que é Mas, porque, muito eu mas, acho que é por causa do mas câmbio, é viu? que Tá é. caro. Se tivesse que Não, pagar qualquer mas aí cagada, ia era ficar caro. previsível. Botafogo e Galo não são torcidas rivais. Então, assim, não ia acontecer nada, entendeu? Se Ah, fosse não, uma mas final Botafogo e Flamengo, aí ia dar treta. Mas, assim, pode bom, escrever. enfim, eu só tenho os Mas é fatos, bom, é tá? bom, é O fato bom, foi, é foi bom, é legal. bom realmente Não destacar teve, mesmo. e não teve um caso que dissesse, olha, quebraram um bar aqui, saíram na porrada, porque seria normal, né? Seria o normal. Concordo contigo. Se fosse Botafogo e Flamengo, talvez, mas aí é suposição, né? É. Estaríamos no campo supositório, como eu dizia, né? Então, ah, é fato, essa realmente foi uma tremenda bola dentro. Bola fora, né? A violência das torcidas chegou ao voleibol, né? Essa semana, jogo do Osasco contra o Minas, a Thaísa, que é um ícone, ela pode ser arrogante, ser o que for, é um ícone, é a única brasileira que tem 3 medalhas de vôlei, arremessaram um objeto e acertaram nela dentro da quadra. E como quadra ginásio é menor, ela viu quem foi o cara. Aí o Osasco botou uma nota, não, porque nós já identificamos. Ela falou, identificou porra nenhuma, que eu vi o cara, eu vi quem foi, e eu vi o cara saindo do ginásio na maior tranquilidade. Enfim, chegamos, né? Pô, ainda mais arremessar contra uma mulher, pelo amor de Deus, Fim eu do ainda sou mundo. desse tempo, né? É o fim do mundo. Quer dizer, porra, Um eu rojãozinho quero no ver o cara. adversário, Quero, tudo é, bem, né? Mas quero, atacar uma atleta, né? eu quero ver o cara jogar no Darlan para ver se o Darlan sobe lá. Eu quero ver encarar, né? Então, lá Thaísa tá legal. Bom, então, e a dica, eu adoro esse livro, eu li esse livro há muitos anos atrás, agora que a gente está falando tanto de futebol como business, né? Tem um livro chamado Como o Futebol Explica o Mundo, de um jornalista americano chamado Franklin Ford, escrito em 2003, e ele faz um comentário sobre como o futebol, né, cresceu como business, como negócio, como isso até ajudou até o racismo, né? Quando os europeus começaram a contratar jogadores africanos, sul-americanos, porque até a década de 70 os europeus não contratavam jogadores negros. Era lei entre eles, era um acordo entre eles, né? Se você olhar os times, tirando os espanhóis e portugueses, se você olhar os times da Itália, do campeonato italiano, coisa não tinha negro. Italiano, francês, alemão, inglês não tinha negro, né? Então ele faz uma observação muito legal e no meio está a história como os ingleses se livraram dos hooligans, que eram muito piores que as nossas torcidas organizadas. Então, foi toda uma ação que começou na Rainha Elizabeth, quando aconteceu aquela tragédia em 89, que na final da Eurocopa na Bélgica, os torcedores do Liverpool mataram 89 pessoas no estádio, né? Então, é muito interessante ler. Quem está interessado, agora que a gente estava conversando sobre SAF, sobre dinheiro no futebol, é uma Bíblia, é muito Repete pra legal. gente o nome do livro, Márcio. Como o futebol explica o mundo. Então, Jornalista deixa eu falar. chamado. Oi. Ah, não, continua. É um jornalista americano chamado Franklin. O sobrenome dele são 4 letras, F-O-E-R. Eu não sei como é For, que pronuncia. For, for. não sei. Como o Então, futebol explica o mundo. Fala aí, Xará. então, Não, tá. então eu vou dar a minha dica agora, pegando carona na dica do Márcio. Tem um livro chamado Como o Futebol Explica o Brasil, de um jornalista chamado Marcos Gutermann, que calha de ser meu irmão, Que legal. fruto da Aí. tese de mestrado dele, e ele, enfim, uma tese acadêmica que se transformou num livro sobre Engraçado. o futebol e como o futebol foi acompanhando a história do Brasil, né? Pô, Então, Que legal. legal. Que Porque legal. bem, isso bem aí é uma interessante. tradução, né? O título é em inglês, foi só uma coincidência. É. É Uhum. E How Football Explains the World. eu vi uma Não vez sei se também um ele artigo que eu acho que plagiou. era, eu acho que foi um texto, acho que era do Humberto Eco falando sobre como o futebol servia na Europa como uma válvula de escape em substituição às guerras.
que tinha toda uma semiótica da guerra, né? O arqueiro, o artilheiro, as bandeiras, os hinos, né? E de uma certa maneira as nações aplacavam suas tensões através do futebol. Bom, futebol explica um monte de coisa. Eu quero fechar aqui agradecendo vocês. Nós encerramos aqui. Estamos a 2 programas do programa número 200 e eu quero mandar um abraço para o maior botafoguense que eu conheço, meu amigo de pregão, de mercado, de muitos anos, de manifestações da Paulista, o Claudinho Alves. Ele tem um perfil no Instagram, chama Gamecast, que é muito divertido. Ele faz os fechamentos de mercado, as edições são muito legais. Para quem quiser acompanhar diariamente lá as notícias de mercado financeiro, vale a pena. Gamecast, o perfil é Gamecast Oficial. E um abraço para meu amigo botafoguense Claudinho. Fiquem com Deus aí e até semana que vem. Valeu! Até mais. Até, valeu, obrigado.